vamos comentar a resolução da prova discursiva de Biologia da UFRN 2010. Vamos dar uma olhadinha na primeira questão. Essa questão, ela começa descrevendo um terrário que possui como seus componentes abióticos pedregulho, carvão vegetal, um solo adubado com matéria orgânica, um vidro transparente que se encontra tampado por um plástico, tal qual podemos observar na figura. Nesse terrário encontram-se também seres vivos, que é o caso de algumas plantas, alguns animais como caracóis e minhocas e, obviamente, os decompositores microscópicos. Essa questão faz uma abordagem do ciclo da matéria no interior desse terrário, e é óbvio que o estudante tem que lembrar dos ciclos biogeoquímicos, mas ele não precisa entrar em detalhes descrevendo as etapas do ciclo do nitrogênio, do carbono ou do oxigênio. Ele tem que falar sobre as relações entre os seres vivos e esse ambiente, o do terrário, em que ocorrem as trocas de matéria entre esses dois meios, o biótico e o abiótico. Uma coisa importante a ser colocada na resposta é o que as plantas fazem nesse meio, que é absorver a água que está no solo, absorver o gás carbônico que está na atmosfera no interior do terrário, absorver os nutrientes minerais que também estão no solo, para poder construir a matéria orgânica em seus corpos, que vai servir de alimento para os animais. Assim, a matéria flui de um nível trófico para o outro nível trófico. Lembrando que parte dessa matéria sai do corpo das plantas para o meio abiótico por evaporação, transpiração, que são fenômenos importantíssimos para a devolução da água à atmosfera desse meio. A água oriunda da evapotranspiração acaba se condensando no teto do terrário, que é exatamente o plástico, voltando a seu estado líquido, em que ela vai se precipitar como se fosse uma chuva nesse recinto. Assim, a água retorna ao meio de onde ela saiu. A renovação do ar, que ocorre no interior desse terrário, se deve à ação das plantas do ponto de vista de fazer fotossíntese e respiração celular. Assim, elas captam o CO2 e liberam gás oxigênio para a atmosfera desse recinto. Os animais que se encontram nesse meio realizam a aeração do solo, como é o caso das minhocas, e também a adubação do solo, com a formação do humus, assim como também a eliminação de excretas nitrogenados, como a ureia, por exemplo, tanto pelos caracóis como pelas minhocas. Outro evento muito importante de ser ressaltado é a decomposição feita pelos micro-organismos que se encontram, inevitavelmente, nesse recinto. Eles acabam convertendo a matéria orgânica, mais complexa, numa matéria inorgânica, bem mais simples, que pode ser reutilizada pelos produtores lá na base da cadeia alimentar. Dessa maneira, o candidato abordava exatamente aquilo que a banca queria ver nas suas respostas, que era exatamente focar o ciclo da matéria no recinto que foi mostrado pela figura, isto é, sem detalhar aquilo que a gente costuma falar muito em sala de aula, mas mostrar como a vida no meio fechado é possível de ser mantida por um certo tempo. É isso aí.